Então, acho que o primeiro ponto que a gente poderia discutir seria justamente a diferença entre um problema linear e um problema não linear. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, só queria ver se estava gravando direito minha voz aqui, acho que está um pouco forte. Senão fica meio estourado. Então acho que primeiro é legal a gente ter uma noção do que significa essa questão da linearidade, que ela é fundamental. E na verdade ela é uma propriedade matemática, né? E a gente se aproveita, a gente traz essa classificação matemática para cá, para nossa realidade da física, porque ela vai se manifestar de várias formas. Então, a ideia é a seguinte, que existem equações diferenciais que são lineares e que são não lineares, tá? Essa é uma classificação puramente matemática. E devido a essa diferença, cada uma vai ter um método de solução e, na verdade, tem muitas equações não lineares que não tem nem método de solução. A gente simplesmente não sabe resolver e usa um método numérico para ter uma noção de o que significam as soluções e tal. E aí que entra os sistemas dinâmicos que a gente falou um pouco. Mas acho que eu vou trazer de volta aqui na aula, essas aulas de reposição, que é um negócio muito importante. Eu queria falar de novo sobre isso, para a gente poder estudar outros exemplos aqui. Bom, resumindo, existem equações lineares e não lineares. E, na verdade, o que a gente fala com mais clareza é o que é uma equação linear. Então, uma equação linear é aquela que permite somar soluções e obter uma nova solução. Ou seja, vamos supor que a gente tem uma certa equação diferencial aqui, que a incógnita é x, x de t. Se essa é a incógnita, então vamos supor que a gente tem duas soluções aqui. A gente deu um jeito de resolver e encontrou aqui uma solução x1, uma solução x2. Uma equação linear é uma equação que permite a gente pegar essas duas soluções x1 e x2, somar e obter uma nova solução x3. E além disso, ela permite também multiplicar a solução por uma constante. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem aqui uma solução x1 e a gente tem um número, uma constante, que eu vou chamar de lambda. Então, se a equação for linear, quando a gente construir uma nova solução, vou chamar de x2, que vai ser esse número lambda vezes essa solução x1, a gente vai obter também uma nova solução. Certo? Então é isso que caracteriza uma equação linear. Na física, a gente chama isso aqui de superposição. Então, uma equação linear, fisicamente, ela representa uma situação em que a superposição é válida. Certo? Eu posso sobrepor soluções e vou ter aí uma solução nova. Por que isso é importante? Porque uma solução linear ela é extremamente mais fácil de resolver. Porque ela traz essa estrutura matemática da linearidade, permite a gente inserir todo um conjunto de ferramentas matemáticas que é justamente a álgebra linear, né? E aí, quando não tem essa propriedade, é que vai ser uma equação não linear, tá? Bom, então essas duas propriedades elas caracterizam as equações lineares. O fato de que a soma de soluções é solução e uma solução vezes uma constante é solução também, tá? E, bom, o que acontece? Isso é o que caracteriza essa propriedade de ser linear. E aí, se a gente se restringe a equações de segunda ordem, que é equações que têm no máximo derivada de segunda derivada, todas as equações lineares têm que ser necessariamente dessa forma aqui. Uma certa função que só depende do tempo vezes a derivada segunda, x2 pontos, mais uma outra função arbitrária que só dependa do tempo vezes o x ponto, e mais
uma outra função que só depende do tempo vezes x igual a uma outra função que não depende de x, só do tempo. Tá? Todas as equações lineares têm que ter essa forma, todas elas. Então, todos os problemas que a gente estudou lá no capítulo 3 de osciladores se encaixam nesse caso aqui. O oscilador harmônico simples, o bidimensional é esse daí, só que com duas funções. Depois o amortecido, o amortecido forçado, todas se encaixam aí. Então, é bem legal a gente ter esse critério, porque qualquer função que não seja dessa forma, mesmo que seja por uma coisa besta, tipo ter um quadrado bem aqui, ou ter um quadrado bem aqui, ou em algum lugar, um cubo, ou uma raiz quadrada, qualquer coisa que fuja dessa estrutura aqui vai ser uma equação não linear. Certo? Todas as outras. Diga, Thiago, não precisa levantar a mão não, só falar. Mas essa questão aí do F4 de T, não seria ela aquela classificação de função? Eles chamam também de afim, né? Em algumas partes da matemática. Exatamente, você tem razão. Estritamente falando, na verdade ela é uma pequena variação do, não é exatamente linear, ela seria o conjunto de soluções dela seria o que os matemáticos chamam de variedade afim, como você está falando aí, que seria tipo um espaço vetorial, só que trasladado de um, seria tipo uma translação matematicamente, é isso mesmo, você tem razão. Mesmo assim, isso não impacta em resolver. Aí vai ter aquela questão que a gente estudou, né? Vai ter uma solução para a parte homogênea e outra para a parte não homogênea. E aí a parte homogênea vai ser linear e a não homogênea a gente vai ter que usar um método específico aí para encontrar. Que no caso lá do oscilador amortecido forçado a gente usou o chamado coeficientes a determinar. E aí a gente resolveu. A outra dúvida que eu tinha, se a gente pode mudar as equações de coordenada também, tipo de linear, de cartesiana para polar, como a gente faz no cálculo lá. Pode sim, a questão é que a gente sempre procura simplificar o problema, então a gente muda quando por algum motivo a gente construiu o problema em variáveis que não são as mais simples. Então é por isso que esses problemas em uma dimensão a gente deixa do jeito que está. Mas, por exemplo, o pêndulo simples a gente usa o θ, né? Porque se colocasse x e y, ia ficar seno em um, cosseno em outro e ia complicar um pouquinho, né? Na verdade tem uma outra questão aí que eu posso comentar, já que tu tem curiosidade em mecânica analítica, né? Seria clássica 2, é porque no pêndulo simples, na verdade, pelo fato de ter o fio, isso faz com que só tenha uma variável verdadeira, que vai ser o θ. É o que a gente chama de grau de liberdade. Só tem esse grau de liberdade, que é esse ângulo. No caso do pêndulo simples, porque o fato de ter um fio segurando limita o movimento, é o que se chama de vínculo, né? Aí o vínculo ele mata, não precisa ter x e y. Basta ter uma variável, que é o ângulo θ. Então essa questão de mudar a variável vai depender muito do problema. É Transformaria explicado. numa variável só, né? É, Ângulo com tempo. exatamente. Supondo que ele fique no mesmo plano, né? Isso, exatamente, é. Supondo que seja limitado a um plano. Exatamente, isso aí. Valeu. Mais alguma questão? Não, no momento só isso. Por enquanto não, tá bom. Bom, então resumindo, equações não lineares elas não vão satisfazer os métodos de solução que a gente aplicou para resolver equações desse tipo aí circulado de amarelo. Então aqueles métodos que a gente usou não vão servir, porque eles estão limitados por essa propriedade da linearidade aí, né? Bom,
Então a gente vai trazer essa nomenclatura matemática para cá, para nossa realidade, e a gente vai dizer que uma oscilação cuja equação é uma equação linear, a gente vai chamar de oscilação linear. É uma nomenclatura que a gente vai adotar. Então, os problemas que nós já estudamos são todos lineares, que são oscilador harmônico, uma dimensão, duas, amortecido e amortecido forçado, são todos desse tipo aí, todos lineares. Beleza? Só que vamos ver vamos ver alguns exemplos hoje de oscilações não lineares, que vão fugir daquele que a gente já estudou. E um exemplo mais simples que tem é esse pêndulo simples aí. Essa animação ela foi construída de uma maneira que dá uma impressão errada de que o negocinho para ali no meio e continua depois. Não sei se dá para perceber isso com vocês assistindo, mas eu vendo aqui dá. Mas a ideia é que isso aí representasse um brinquedinho, né, feito com uma impressora 3D, que na verdade é um pêndulo simples. Resumindo, o pêndulo simples ele é uma oscilação não linear porque a equação de movimento dele é essa aqui, onde esse θ é o ângulo entre a linha vertical imaginária aqui, a gente tem o teto, tem um fio inextensível aqui que está segurando uma massa M, e o θ é esse ângulo entre o fio e essa linha imaginária aqui do meio, né? Que ele vai ser positivo no sentido horário, no sentido anti-horário, e negativo aqui no sentido anti-horário. E ele vai ficar oscilando em torno dessa origem. Então, pelo fato de ter esse seno de θ, essa equação não se encaixa nesse tipo aqui, e portanto é uma equação não linear. E por isso vai ser então uma oscilação não linear, essa oscilação do pêndulo simples. Eu acho bem curioso isso, um problema tão simples e ele já é tão simples de ver, né, de montar, de construir, mas matematicamente ele esbarra nessa coisa da não linearidade. E aí exemplos assim talvez mais abstratos, meio sem muito sentido, à primeira vista talvez, a gente tem mais esses exemplos aqui só para ilustrar o que torna uma equação não linear. Então, por exemplo, se tiver uma derivada ao quadrado, já não vai ser, né? Se tivesse também x ao quadrado ou x dois pontos ao quadrado, também não seria. Seria não linear. Essa daqui, assim como o pêndulo simples, que tem a variável dentro de um seno, se fosse cosseno de x, também seria não linear. Se fosse tangente, se fosse logaritmo, tá? Todas essas coisas vão trazer essa característica da não linearidade. Ou se fosse uma exponencial também, uma exponencial de uma derivada, ou se fosse exponencial de x dois pontos ao quadrado, assim por diante. Tudo isso vai ser não linear. É interessante estar falando isso aqui porque na verdade, tipo, praticamente todas as equações do mundo são não lineares. As lineares são a minoria. E a gente passa muito tempo estudando a minoria. E essas equações elas servem para representar fenômenos. Então, a gente tem vários exemplos de fenômenos não lineares na natureza. Tá? Um deles são chamados vórtices num fluido. E eu botei aqui uma foto do planeta Júpiter para ilustrar isso. Porque o planeta Júpiter ele tem uma atmosfera gigantesca, né? Que tem fluidos muito coloridos aí que dá para diferenciar e identificar as várias regiões dele. E todas essas bolas que aparecem aqui, na verdade, são vórtices num fluido da atmosfera, ou seja, são furacões gigantes, né? E o mais famoso é esse aqui do meio, que é a grande... esqueci agora o nome, grande mancha laranja ou vermelha, algo assim. Inclusive tem uma linha de pesquisa em astronomia de gente que estuda só esse vórtice aqui, né? Porque tem observações dele já há centenas de anos e as pessoas estão estudando como é que ele se comporta. Pois bem, isso é um exemplo de vórtice num fluido. E esse fenômeno é não linear, porque as equações que vão descrever ele, por exemplo, da derivada da densidade
em relação ao raio de curvatura desse vórtice, que a gente pode pegar uma seção dele bem aqui assim, né, o movimento vai estar assim. Ela vai ser proporcional a coisas que não vão ser simplesmente o raio, então vai ser tipo 1 sobre R. Mas isso aqui eu li por alto, então eu não vou trazer a equação aqui para vocês para não correr o risco de falar besteira. Mas basicamente as equações são bastante complicadas e fogem demais da linearidade quando é o vórtice de um fluido, né? E é um fenômeno bem interessante de se estudar porque ele enfim, tem muitas características legais nele, inclusive relacionados com essa questão da não linearidade. Outro exemplo interessante são as forças de arrasto, né? Desse tipo aqui, quando n é diferente de 1. Né? Por quê? Porque se o n é igual a 1, vai ser linear a equação, porque a força vai ser proporcional a menos a velocidade, que na verdade é menos x ponto. A equação vai ser linear. Mas se n é diferente de 1, ela vai ser não linear. Qualquer coisa que seja diferente de 1 vai tornar essa equação aqui não linear, da força de arrasto, né? Que é a resistência do ar. Então, como não existe uma fórmula fechada para a resistência do ar, e sim várias, dependendo da situação, do contexto, que modela essa situação aí, então existem várias leis de força de arrasto, né? Leis da resistência do ar que vão ser não lineares. Outro exemplo curioso é da torneira gotejando. Na verdade, a torneira gotejando ela não só é não linear, como ela também é caótica. Existe uma grande variedade de comportamentos que podem acontecer aqui, dependendo de uma maneira muito sensível das condições iniciais, né? E essa coisa de depender muito da condição inicial é o que caracteriza o caos, mas isso é uma coisa que a gente vai falar em outra aula. E como a gente acabou de ver, o pêndulo simples é um exemplo de oscilação não linear por causa do seno do ângulo θ, que é uma função do tempo, a incógnita, né? Então a incógnita está dentro do seno, aí isso torna ela não linear. E o pêndulo duplo, que é um outro exemplo que a gente vai discutir outro dia, também é um exemplo que, na verdade, assim como a torneira gotejando, não só ele é não linear, como ele é caótico também. Ele tem uma grande sensibilidade a condições iniciais. Uma variação muito pequena na condição inicial dele pode provocar um resultado muito diferente. Enfim, então tem todos esses exemplos aí, que obviamente não são todos os que existem, né? Então selecionei algumas coisas. Bom, então vamos falar um pouco sobre como é que a gente modela matematicamente essas coisas. E na verdade a ideia aqui não é só isso, né? Porque esses exemplos aí que eu vou falar agora é tipo assim, vamos partir da situação mais simples, que é a oscilação do oscilador harmônico simples, e vamos fazer uma coisa nela que se chama perturbação. Não sei se vocês já tiveram contato com isso, mas a perturbação é um método, né, da física para construir, assim, digamos, por camadas ou por etapas, um nível de precisão maior. Então a gente parte do mais simples, aí a gente adiciona mais um termo e a gente vai ter uma precisão maior. Depois a gente adiciona um outro termo e aí vai ter uma precisão ainda maior, certo? Só que esses termos eles vão ficando cada vez menores. Então no fundo a gente vai ter uma série. Vou já explicar melhor isso, mas enfim. Aliás, já mesmo, né? Tem que falar isso agora. Vamos imaginar o seguinte: a gente quer modelar matematicamente uma situação através de uma energia potencial, né? E a natureza não vem com um caderninho dizendo, né, oi, o meu potencial é assim.
Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que imaginar o potencial como uma espécie de série infinita, em que vai ter um termo de ordem zero, uma série de Taylor, né? Depois vai ter um termo de ordem 1 proporcional à posição x, um termo de ordem 2 proporcional a x ao quadrado, de ordem 3 proporcional a x ao cubo, de ordem 4 proporcional a x à quarta, e isso é infinito. Deixa eu só ajeitar uma coisa aqui. Se desse para fazer isso no quadro de verdade, ia ser legal. Arrastar. Então o que acontece? Esses dois aqui a gente não usa. Por quê? Porque primeiro o potencial ele é definido a partir de uma constante, a menos de uma constante, então uma constante a mais ou a menos não vai alterar a força. Esse daqui, quando a gente derivar, vai dar uma força constante, não tem muito significado físico, né? Uma força constante é um problema, enfim, talvez até simples demais. E então a gente começa daqui. E o que seria esse termo, né, de potencial proporcional a x ao quadrado? Isso daqui seria o oscilador harmônico simples, porque a gente já estudou que no oscilador harmônico simples o potencial é proporcional a x ao quadrado. Então, se a gente quiser complicar um pouco mais o potencial e ir ajustando essas constantes aqui, para ver se elas se encaixam na situação que a gente está estudando, a gente precisa olhar para esses outros termos aqui, de ordens mais altas. Então a primeira ideia seria x ao cubo, depois x à quarta e assim por diante. E o nome disso é método perturbativo. Cada vez a gente olhar para uma ordem de grandeza maior. Então, se a gente olhar para o x ao cubo, vai ter um problema porque isso vai ser assimétrico, porque vocês sabem que o gráfico de x ao cubo é uma função assim. Então, como esse eixo x aqui, esse aqui seria o x ao cubo, como esse eixo x ele representa o deslocamento em relação à posição de equilíbrio, lembrando que a gente está estudando oscilações, então vai ter uma posição de equilíbrio, a partícula vai, depois volta. Aí ele vai ser assimétrico, então vamos primeiro discutir um potencial que fosse proporcional a x à quarta, porque ele vai ser simétrico, tá? Depois a gente fala um pouco sobre o x ao cubo. Bom, então o que eu estou falando é que o que a gente poderia chamar de ordem zero da situação aqui seria a oscilação linear. A oscilação linear seria o ponto de partida. Aí a gente vai dar uma complicada nele, mas só para lembrar, né, essa situação ela pode ser caracterizada tanto pela força, que no caso seria, né, a lei de Hooke menos kx, como pelo potencial, que é meio de kx ao quadrado, né? Tanto faz, por quê? Porque a gente pode derivar o u, né, e obter a força, ou a gente pode integrar aqui a força e obter o potencial, né, com sinal de menos. Então tanto faz, os dois têm a mesma importância, certo? E essa situação ela corresponde, se a gente olhar nessa série aqui, ela corresponderia então a o 0 igual a 0, o 1 igual a 0. Essa constante o 2 seria meio k e o resto seria tudo zero, tá? Então essa oscilação linear é esse caso particular aí em que só tem esse termo da série, beleza? Então vamos adicionar outros termos. Para que seja simétrico, a gente vai começar com x à quarta. Então, a gente vai pegar um potencial desse tipo, U igual a U2x ao quadrado, uma certa constante U2, mais uma certa constante U4, x à quarta. Tá? E aí a gente reescreve essas constantes para ficar mais intuitivo, no sentido de que quando eu derivar para obter a força, né, a força é menos a derivada em relação à posição x, então ela vai ser menos kx, derivando o primeiro, né, menos epsilon x ao cubo, derivando o segundo. Então, a força fica mais simples se a gente escrever, em vez dessa constante U4, a gente botar um parâmetro epsilon aqui,
E essa questão do sinal, ela não é muito relevante também, porque o epsilon pode ser positivo ou negativo, certo? E aí, de acordo com o sinal desse epsilon, um, a gente vai ter um tipo de solução ou outro. Tá bom? Bom. E aí nós vamos ver, entender aqui no gráfico o porquê disso, mas basicamente quando o epsilon é positivo, a oscilação vai ser chamada não rígida. Vamos ver por quê. Então, quando o epsilon é positivo, o que vai acontecer? Vai acontecer que o potencial ele vai ser tipo isso aqui, menos x ao quadrado, menos x à quarta. Tá? Então, esse menos x à quarta, aliás, estou falando besteira, aqui é positivo e aqui é negativo. Esse menos x à quarta ele vai fazer com que essa função ela dê tipo uma dobrada para cá, né? Porque a força ela vai ser... Não, peraí, deixa eu reformular a situação aqui. Eu estou falando do u, então vamos falar do u mesmo. Porque o gráfico da função x ao quadrado ela é uma parábola, né? Só que a x à quarta ela é tipo mais bicuda assim. Então quando a gente soma as duas, dá essa curva aqui, que ela vai ser mais bicuda aqui no meio e vai suavizar mais aqui na borda, tá? Só que isso que eu acabei de falar não significa nada, né? Para a gente entender isso fisicamente, a gente tem que imaginar isso aqui como um poço de potencial. Então é como se a gente tivesse aqui a nossa referência, o nosso chão, essa parábola que representa o oscilador harmônico simples. Então o nosso chão aqui é o oscilador harmônico simples. Quando a gente tem esse termo de x à quarta, o que vai acontecer é que o potencial ele vai ser mais fraco, que ele vai ser menor do que o potencial do oscilador harmônico. Isso vai fazer com que a força seja menor. Então bem aqui, ó, vocês podem ver o valor da força que teria nessa posição aqui, por exemplo, bem aqui, ó. A força vai ser essa, que vai ser menos intensa do que seria aqui no tracejado, que seria a força do oscilador harmônico simples. Boa noite, Franciane. Eu mandei aí o link da presença no chat, tá bom? Então o que eu estava falando é o seguinte, quando esse epsilon for positivo, vai subtrair aqui essa parábola, eu escrevi errado aqui, eu disse que estava somando, mas vai subtrair e vai provocar esse aspecto aqui. Resumindo, quer dizer o seguinte, a partícula está aqui no meio, aí ela vai para lá. Quando ela vai para a direita, ela vai ser puxada com menos força do que seria se fosse um oscilador harmônico. Então quando a gente fala de ser rígido ou não rígido, é só em comparação com o oscilador harmônico, que é essa linha tracejada, tá? Então quando tem esse termo de x à quarta negativo, aqui a força vai ser menor do que seria se fosse o oscilador harmônico. Então é como se a partícula pudesse caminhar mais relaxada, né? A amplitude vai ser maior. Por outro lado, quando o epsilon for negativo, aí a gente vai ter uma soma das duas funções, que é essa situação aqui. Então a gente vai somar uma parábola. Tudo bem, não tem problema. Você pode assinar aí a frequência, não tem problema nenhum. Bom, então a parábola que é isso aqui, a gente vai somar com essa outra que é meio bicuda, que é o x à quarta, né? Aqui o x ao quadrado, aí vai dar essa curva meio fechada aqui. Então essa vai ser a situação da oscilação rígida, porque a gente percebe que o poço de potencial aqui está mais fechado. Vai fazer com que a força aqui seja mais intensa. Então à medida que a partícula que está oscilando vai para a direita, a força vai ser muito maior do que seria se fosse um oscilador harmônico. Então a gente, em comparação com o oscilador harmônico, fala que a oscilação é rígida. Beleza? Não sei se deu para entender, se ficou alguma dúvida em relação a isso aí.
Senão eu vou... Professor, Oi. a força aí, no caso desse da esquerda, né? O gráfico da esquerda, Aham. a outra é o potencial, né? Isso é. Então, se eu derivar lá o potencial, como a gente fez lá naquele exercício da primeira avaliação, vou ter a força, né? Negativo do potencial, né? É, porque tem que derivar e trocar o sinal. Então, esse gráfico da direita, se tu derivar e trocar o sinal, dá o gráfico da esquerda. Que é justamente essas duas funções aqui, né? Não, só volte lá de novo naquele Esse slide aqui do gráfico. É, porque a derivada está descendo é porque na trocou o base. sinal. Ah, é verdade. Teria que estar valor negativo na força, né? Entendi. Sim, exatamente. Não me confunde isso. É, mas é bem confuso mesmo. Ainda mais com essa perturbação, né? Porque essa situação aí que está tracejada seria, nos dois gráficos, seria um oscilador harmônico. É mais simples de entender justamente que a força vai ser linear, vai ser uma linha reta. É porque é convenção, né? Esse negócio do sinal negativo. É, é uma convenção porque eu acho que isso tem a ver com a conservação da energia, né? Porque tu quer definir a energia como sendo energia cinética mais potencial. E aí uma força ela só é conservativa quando ela é, matematicamente falando, quando ela é o gradiente de alguma coisa escalar, né? Só que se tu definisse isso como sendo o potencial, bem aqui teria que ter um menos. Aí, para que a energia seja a soma dos dois, tu bota um mais aqui e o menos aqui. Eu acho que é mais ou menos esse é o motivo. Aí tu chama isso de potencial ou energia potencial. Acho que é por isso. Entendi. Obrigado. Tá bom. Bom, aí o que acontece? Esse exemplo que a gente discutiu, ele tem essa simetria. O que significa simetria? Quer dizer que o lado esquerdo do gráfico do potencial U é o espelho do lado direito, né? Ou melhor, o lado negativo aqui é o espelho do lado positivo daqui, né? Que foi o que eu falei da agora. A gente vai começar pelo simétrico, por isso a gente vai direto para o x à quarta. Mas a gente pode pensar também num termo da energia potencial que seja proporcional a x ao cubo, né? Então, nesse caso, a gente vai ter o seguinte, que a energia potencial ela vai ser meio de kx ao quadrado, que seria o nosso, usando a linguagem lá das perturbações, seria a nossa ordem zero. Aí a gente vai colocar um termo pequeno aqui, que depende de x ao cubo, que seria, né, aquele constante U3 vezes x ao cubo. Mas para que fique mais intuitivo, a gente coloca desse tipo aqui, 1/3 de lambda x ao cubo, onde esse lambda é uma constante que tem dimensão de energia sobre posição ao cubo para poder ficar dimensionalmente correto, e a força vai ser menos a derivada desse potencial em uma dimensão, não precisa do gradiente, então vai ser menos kx mais lambda x ao quadrado. Inclusive, deixa eu ver se eu derivei certo aqui. Não, né? Aqui tá errado, aqui tinha que ser mais. Porque tem o menos daqui da fórmula. Então quer dizer que aqui... Não, aqui tá certo, o U tá certo. Então, resumindo, esse aqui vai ser a energia potencial quando a gente tiver um termo de x ao cubo, e essa vai ser a força. E aí, devido a esse termo de x ao cubo que é assimétrico, vai acontecer isso aqui, ó. O potencial
do lado direito ele vai ser rígido, uma oscilação rígida, um potencial rígido, e aqui do lado esquerdo vai ser não rígido, porque ele vai ser mais fraco do que o oscilador harmônico. Então do lado esquerdo vai ser não rígido, que é uma situação muito doida. Porque é tipo assim, a partícula está oscilando, aí aqui do lado direito ela vai ser puxada muito forte, então ela só vai conseguir chegar até um certo ponto. Do lado esquerdo ela vai ser puxada mais fraco. Então ela vai ser uma oscilação meio bizarra aqui, se a gente pensar. E esse aqui vai ser o aspecto da força, que é menos a derivada do potencial, né? A gente percebe que aqui a intensidade da força do lado esquerdo para uma dada posição, ó, a intensidade da força desse sistema vai ser maior, que vai ser esse tamanho aqui, do que seria se fosse um oscilador harmônico, que é esse tamanho aqui. Enquanto que do lado esquerdo vai ser o contrário, a força vai ser menor do que o oscilador harmônico, então vai ser não rígida. Então a gente vai falar rapidinho sobre dois exemplos e na próxima a gente vai discutir não, né? A gente vai comentar as soluções desses dois problemas aqui usando a técnica dos sistemas dinâmicos, para que a gente possa ver para onde que o sistema caminha sem ter que resolver as equações, que são extremamente complicadas de resolver e que eu nem sei se tem solução analítica para essas equações, tá? Então, um exemplo retirado lá do livro do Marion, capítulo 4, que é o que a gente está estudando, é esse primeiro aí, de uma partícula suspensa por 2 molas. Depois a gente vai ver a equação de Van der Poel, tá? Que também é uma equação bem interessante. Bom, então nesse exemplo aqui, ó, tem uma partícula suspensa por 2 molas. Aqui do lado esquerdo a gente tem ela no equilíbrio. A gente está desprezando a gravidade aí, então se vocês quiserem imaginar isso horizontalmente, em vez de imaginar verticalmente, talvez faça mais sentido, né? Bom, e então quando a gente afasta essa bolinha em relação a esse eixo X, que é esse eixo horizontal aqui, a gente afasta a bolinha, a gente vai ter um deslocamento X aqui em relação à posição de equilíbrio, que é essa aqui do meio. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver o que eu estou riscando, mas isso aqui seria a posição de equilíbrio. E aqui a nova posição, então vai ter um deslocamento X aqui, tá? Esse X é aquele X lá da lei de Hooke. Então o que vai acontecer é que, curiosamente, isso aqui não vai dar uma equação de oscilador harmônico. Justamente pelo fato de que a força aqui ela vai atuar. Não sei se está dando para enxergar esse verde, mas a força vai atuar bem aqui, ó, e bem aqui, puxando a partícula. Então essa força ela vai respeitar uma lei elástica, porque isso é uma mola, só que vai ser uma força elástica nessa direção que é transversal ao movimento, né? Não é paralela ao movimento. Então a gente vai ter que decompor essa força em componentes. Então se a gente pegar essa bolinha bem aqui, vai ter aqui uma força elástica e aqui outra. Elas vão formar o mesmo ângulo e vai dar duas componentes aqui que vão se somar para dar essa força aqui do eixo X, tá? Então, sendo L o tamanho da mola e S o tamanho da mola esticada, né, que vai ser L e que vai ser S, tá escrito aí, não sei se dá para enxergar, e sendo bem aqui esse ângulo, vou chamar de θ, vai ter essas duas componentes e sendo aqui o θ, só tá complicado meu desenho, deixa eu só melhorar um pouquinho. Tá? Então aqui vai ter duas componentes, sendo que
esse aqui vai ser a força elástica, esse aqui também. Então vai ser menos K vezes o deslocamento, que eu vou chamar de D. E aqui menos K vezes o mesmo deslocamento. Mas o que é esse deslocamento? Ele é o tamanho da corda esticada menos o tamanho da corda em repouso, né? Então S é o comprimento da mola em repouso, esticada. E L, comprimento da mola em repouso. Então esse deslocamento ele vai ser igual a S menos L, o tamanho esticado menos o tamanho em repouso. Então essa força que vai atuar na direção diagonal lá, que vai ser a força elástica, ela vai ser menos a constante da mola vezes S menos L. Só que como a gente quer estudar um movimento na direção X, a gente precisa ver as componentes na direção X. Tá? Então essa daqui vai ser a componente, eu vou chamar de Fx, certo? E aí pela coordenadas polares, etc., trigonometria, o que vocês quiserem, vai dar tudo na mesma. É tudo interdependente, né? O Fx ele está oposto ao ângulo, então a gente vai usar o seno, certo? Então o seno do ângulo θ vai ser igual ao módulo de Fx dividido pelo módulo da força. Significa que o Fx ele vai ser igual a F vezes seno de θ. Só que o F é isso aqui. Então essa componente x ela vai ser menos K vezes S menos L vezes o seno de θ. E aí já dá para vocês terem uma noção de que aquela situação que parecia bem simples está ficando meio complicada, né? Deixa eu só duplicar aqui. Pessoal, eu não quero ir até às 10 da noite, mas só comentar mais algumas coisas aqui. Vamos só fechar esse problema. E eu vou comentar um pouquinho rapidinho sobre a outra equação e aí na próxima a gente discute os sistemas dinâmicos delas, que tem coisa muito legal neles para a gente falar. Bom, então essa vai ser a componente, só que eu falei para vocês que a força que atua no eixo X vai ser a soma de duas componentes. Então no eixo X a gente vai ter massa vezes aceleração igual a 2 vezes essa componente Fx. Então a massa vezes a aceleração x dois pontos vai ser menos 2 vezes K vezes S menos L vezes seno de θ. E essa aqui vai ser a equação de movimento desse sistema. Só que ela não faz muito sentido matematicamente, né? Que eu tenho mais variáveis do que precisa. Esse problema ele acontece em uma dimensão, ele vai acontecer só no eixo X. Então eu deveria ser capaz de expressar tudo em função de X. E de fato é possível. Por quê? Porque esse tamanho bem aqui é o tamanho da mola em repouso, né? Na posição de estável lá do meio. Na situação lá inicial, perdão. E esse aqui é o ângulo θ. Então a gente pode escrever esse seno de θ aí
através daquele triângulo ali, L, S e aqui X, e aqui θ, a gente pode escrever o seno de θ como cateto oposto, que é X, dividido pela hipotenusa, que é S. Tá? Então, fica assim. Só que a gente pode escrever também o próprio S usando o teorema de Pitágoras. A gente nunca foge dele, né? Sempre teorema de Pitágoras. Então o S ele vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Então é L ao quadrado mais X ao quadrado. Só para ficar igual tá lá no livro, a gente pode botar esse L ao quadrado em evidência. E aí vai ficar 1 mais X ao quadrado sobre L ao quadrado. E a gente calcula, né, a raiz quadrada do produto é o produto das raízes quadradas. Então isso vai dar L vezes a raiz de 1 mais X sobre L ao quadrado. Então esse vai ser o S. E aí substituindo aqui, a gente vê então que o seno de θ ele é igual a x dividido por L raiz de 1 mais x sobre L ao quadrado. E aí substituindo isso lá na equação de movimento, vai ficar assim, mx dois pontos igual a menos 2k vezes s menos L vezes seno de θ, que é isso aqui. Não dá para substituir ainda, porque a gente precisa substituir esse S por isso aqui também, tá? Deixa eu só ver se estou fazendo certo aqui, acho que sim. Tá. Então vamos substituir o S e o seno de θ, pelo que a gente viu ainda agora. Fazendo essa substituição, mx dois pontos vai ser então menos 2 vezes k. O S, isso aqui, menos L, vezes o seno de θ, que está lá embaixo no cantinho, que é x, dividido por isso aqui. Então, pulando aqui alguns passos que vocês sabem fazer, de multiplicação, divisão, etc, blá blá blá, corta a raiz, vai ficar assim, mx dois pontos, né, após alguma álgebra, como diziam os livros sacanas, após alguns cálculos, isso vai dar isso aqui, menos 2kx vezes 1 menos 1 sobre raiz quadrada de 1 mais x sobre L ao quadrado. Tá? Então essa vai ser a força que vai atuar no sistema, e agora a única variável que tem é o x. Então vocês percebem que se fosse só por esse lado esquerdo ela seria linear, mas aqui tem um produto de x, aqui tem uma raiz, que o x aparece dentro da raiz, inverte, soma, multiplica, uma complicação que vai fazer com que essa equação seja não linear. Tá? Então deixa só eu pegar isso aqui. Então essa aí vai ser a equação de movimento desse sistema, né?
E na próxima aula a gente vai ver o gráfico dessa situação E aqui. professor, Oi? só me dê um exemplo aí onde em que momento eu uso, por exemplo, é numa máquina, é uma oscilação de um motor, alguma coisa assim. Me dê só um exemplo em que momento eu vou usar essa equação, por favor. Essa daqui vai usar nisso aqui, quando tiver duas molas segurando uma bolinha. Agora, oscilações não lineares no sentido mais amplo, eu dei alguns exemplos aqui quando você não tinha chegado Ah, ainda, tá. Perdão, não que assisti, né? Perdão. foram esses aqui. Tem a questão dos vórtices num fluido. Na verdade, os vórtices num fluido, falando assim, parece pouca coisa. Mas a maior parte das situações que tem um fluido vai ter um vórtice, né? E aí eu botei essa foto aí de Júpiter que tem essas bolinhas, elas são vórtices, que na verdade são furacões. Esse laranja aí é maior do que a Terra, na verdade. E isso é interessante. Tu quer saber uma aplicação prática? Poderia ser, por exemplo, ó, na asa do avião tem tem pequenas hastes do lado da asa do avião que elas servem para produzir vórtices, porque o vórtice dá mais estabilidade para o voo, porque a asa do avião ela tem um corte transversal mais ou menos assim, né? Mais ou menos isso aqui. Mas o que acontece? Se o escoamento aqui fosse perfeito, apesar da gente aprender quando a gente está estudando hidrostática que o fluido vai fazer isso aqui, na verdade ele não faz, porque está tão rápido que se cria um vácuo parcial aqui nessa região que eu pintei, né? Só que quando tu coloca hastezinhas aqui, essas hastes vão produzir vórtices que vão fazer com que o ar ocupe esse vácuo parcial que seria criado aqui, e aí o escoamento consegue ser mais eficiente. Então isso é uma aplicação prática de um sistema não linear. Não é exatamente uma oscilação, mas é um sistema não linear, né? Que seria um vórtice. Também tem as forças de arrasto que eu falei, pessoal, porque as forças de arrasto, que é a resistência do ar, não tem uma fórmula fechada. Tem várias fórmulas, né? Na Eu verdade, acho que tem a ver na química aquilo ali, né? As moléculas lá, ou no caso dos átomos se repelindo, né? Eles têm uma força assim meio que elástica, né? Que vai aumentando. é interessante. É um exemplo de oscilação não linear que vai ser inclusive antissimétrica, né? Vai ser É, parecida com isso aqui, que seria o potencial de Van der Waals, que era é tipo um... a molécula da água, né? Que tem Uhum, dois hidrogênios, um de cada lado, puxando, né? isso é justamente aquele potencial que estava na lista, né? Que eu digitei errado, que é justamente o potencial de Van der Waals, que serve para muita coisa. Não sei se eu respondi o que tu queria saber, Franciane. Não, respondeu sim. É Tá porque legal. eu vi a imagem e aí a gente já trabalhou com pêndulo, né? Aham. Mas eu não consegui visualizar se fisicamente no dia a dia em que momento eu iria usar isso. Mas tá bom, professor, Tá. obrigadão. Eu acho que tem uma diferença entre fisicamente e dia a dia. Eu acho que são coisas Sim, diferentes. sim. Não, com Porque certeza. Era só isso que eu queria ter uhum, essa visão. eu acho que é interessante tu sempre. É interessante ter alguém para sempre trazer essa questão que tu colocou. Apesar de que às vezes a gente não sabe a resposta mesmo. É sempre interessante a gente querer, procurar uma conexão direta com a realidade. Principalmente na física, né? Que a física ela deveria servir para isso. Mas eu te garanto que existem revistas especializadas só nisso. Revista de pesquisa em física especializada só nisso. Tipo, não sei se eu vou lembrar agora. Mas tipo, tem revistas científicas inteiras só sobre isso. Tipo, tem essa aqui, ó.
Eu não sei se ela é muito... Não sei se é uma revista predatória ou se é uma revista séria, porque eu não conheço. Mas ó, tipo, tem esse aqui. Revista de Física Matemática Não Linear. Tipo, é só sobre modelagem de situações não lineares e sai artigos mensais. Porque essa questão da linearidade ela é uma coisa que não foi resolvida nem pelos físicos, nem pela física, nem pela matemática. É uma coisa que ainda gera pesquisa. Então, se tu me perguntasse em qual situação isso se aplica, em praticamente tudo. Para você ter uma ideia, por exemplo, a relatividade, né, que é a teoria que atualmente está descrevendo melhor a gravitação, ela também é não linear, né, que são as equações de Einstein lá. Então, por exemplo, para te estudar como a luz passa por um buraco negro e tudo, são tudo equações não lineares. Ou então como o universo está se expandindo, esse tipo de coisa. Na verdade, o difícil é achar uma situação em que tu vai usar as equações lineares. É isso que é difícil, porque quase tudo é não linear, mas talvez eu não tenha conseguido deixar isso claro no exemplo que eu dei aí. Então, obrigado pela tua questão, é muito interessante isso que você perguntou. O que o senhor falou também, né? Dos vórtices, né? Uhum. São pelas equações daquela equação Navier-Stokes, né? É, Navier-Stokes, sim. que também eles estão dando prêmio para quem conseguir resolver, mostrar que pelo menos elas têm uma solução em comum, alguma coisa assim. São É, todas parciais, né? eu, Ali até, porque acho que é equação parcial, né? sim, eu ouvi isso daí por alto, eu não sei o suficiente para comentar qualquer coisa sobre isso, mas eu ouvi essa história também. Eu só queria saber uma coisa, outra das resoluções. Porque cada uma mostra uma resolução de uma forma diferente, né? Tem a de troca lá de variável, que a gente joga um diferencial para lá, bota dx sobre x, Uhum. integra. Tem a de Laplace, tem a método de Fourier, série de Fourier, transformado de Fourier. Mas qualitativamente é a mesma coisa, né? Na verdade, a principal técnica para estudar equações não lineares são os sistemas dinâmicos. Justamente porque o que eu falei no início, os métodos para resolver equações lineares não funcionam para equações não lineares. Então, tu deve ter estudado em métodos de física teórica, por exemplo, resoluções em série, né? E aí, aquelas Tem a equações série de lá, Fourier. até dá para resolver usando séries, mas chega um ponto que tipo, qualquer coisa que tu mude, tu vai ter que aplicar o método de Frobenius, definir novas funções especiais e fica complicado. Nem sempre isso é tão didático quanto uma coisa que dá para fazer em 2 minutos, né? Que é o sistema dinâmico. Dá para fazer em 2 minutos tu digita a equação, vê o espaço de fase dela e aí tu já consegue saber se vai ter uma solução cíclica ou não, se ele vai espiralar para a origem ou não, se vai, enfim, uma série de coisas. Já dá para ter uma previsão de comportamento, né? É, tipo, tu mata todo um caminho para chegar numa solução analítica para depois plotar e saber quais são as condições iniciais certas, não sei o quê. E os Mas sistemas dinâmicos são mais robustos, eu diria. isso daí é uma coisa que a gente só faz no computador, né? Pô, ninguém tem saco para escrever na mão, né? Aqueles vetores, né? Não, Ver o método de Euler na mão, que não. é uma Mas tabelona enorme, assim. com certeza, mas tem algumas coisas que a gente tem que fazer na mão. Até dá para fazer no computador, mas dá para fazer na mão, que são ver os pontos críticos, por exemplo.